Enquanto vocês tentam descobrir, abram as Bíblias de vocês, Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios 4, 23. Amém? Glória a Deus. Abra o meio da Bíblia aí, quem tem dificuldades vai cair provavelmente em Salmos. Um pouquinho para frente é Provérbios. Capítulo 4, versículo 23. Amém? Todos acharam? Palavra do Senhor. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? A minha versão é uma versão corrigida. Podem sentar. E penso que quem leu nesta versão vai ler como eu li. Quem pegou em outra versão, em outra proposta, mas com certeza a proposta é a mesma. Amém? Ainda estava agora à tarde pensando sobre esta passagem e ponderando a vida mesmo. Guardar o coração, temer a Deus, ter a compreensão do Deus que deve ser o centro de tudo na minha vida. E pensando nesta abordagem, irmãos, quando nós estamos falando de coração, no texto aqui está falando coração, a outra versão fala um pouquinho, fala de razão, mas a proposta aqui, quando se traz esse conceito coração na palavra de Deus, está falando da mente, está falando da razão. Então guardar o coração é guardar o meu centro, guardar o coração é guardar a minha mente, guardar o coração é guardar a minha razão. E quando nós estamos dentro desta proposta de guardar o sentimento, de guardar nesse contexto aqui, no centro da nossa existência, o âmago da nossa existência, guardar também daquelas motivações que sempre nos induzem a fazer coisas erradas ou coisas que não têm tanto, eu diria assim, ressalto, que não tem tanto valor, tantas coisas que a gente traz para dentro das nossas vidas e de alguma forma queremos pôr o nosso coração nestas coisas, mas são coisas que não têm valor, são coisas que não trazem nenhuma possibilidade de um relacionamento eterno, coisas que não trazem uma proposta de uma adoração contínua, perfeita, em que se compreende a pessoa de Deus e que se prostra-se ante esta pessoa e que rende-se ante esta pessoa, sabendo que este Deus que nos tem chamado, sobretudo Ele quer ser o centro das nossas vidas, mas para que Deus seja o centro das nossas vidas, nós temos que pegar o nosso centro, o centro da nossa existência, o centro do nosso ego, o centro das nossas motivações e consagrá-lo a Deus. Então muitos de nós falamos, olha, eu estou me consagrando a Deus, mas o que é que eu estou dando a Deus? Será que o que eu estou propondo a Deus é uma consagração onde de fato o propor para Ele, adorá-lo, é deixar Ele trazer na minha vida aquilo que bem lhe aprouver, aquilo que bem é da sua consciência e da sua mente ao meu respeito? Porque falamos, sim, nós queremos nos consagrar a Deus. Quero dedicar a minha vida ao Senhor. Quero tomar uma postura totalmente nova. Mas eu proponho, eu faço. E todas as vezes que nós trazemos esta primeira pessoa do singular, primeira pessoa, eu, geralmente a gente também está anulando toda a compreensão daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Porque se eu fizer, Deus fará por mim, e não é assim que acontece. O homem é aquele que se dispõe na presença de Deus, é aquele que sempre vai pôr-se na presença de Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, e sempre vai ter a prerrogativa, o meu tudo é de Deus, porque Deus se deu totalmente por mim. Seja na pessoa do Filho, seja na pessoa do Pai, seja na pessoa do Espírito Santo, este Deus é o Deus que não se dá por medidas, mas que dá totalmente, se entrega totalmente em benefício da igreja, em benefício de um servo, em benefício da sua obra na face da terra. E se de fato Ele tem esta compreensão de se doar
totalmente, com certeza, a recíproca é verdadeira por cada um de nós. Ou seja, se Deus se entregou por mim, logo eu me entrego por Deus. Se Deus é o centro da minha vida, logo eu sou o centro da adoração de Deus. Se logo Deus abriu a possibilidade de amar até o seu próprio Filho por amor de mim, logo tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu possa conquistar ou adquirir, toda a minha capacidade, todo aquilo que em mim possa ser uma virtude que traz benefícios, então é isto que eu quero entregar e consagrar a Deus, porque se Ele é o primeiro na minha vida, logo eu tenho que ter esta compreensão do retorno também. Ou seja, o cristão só pode ser cristão se de fato ele compreendeu a necessidade de anular-se totalmente para viver a graça e o poder de Deus nos nossos corações. Se Deus é o centro da minha vida, se de fato eu sou, nesse contexto, não dentro de uma heresia, se eu sou o centro do coração de Deus, não do ponto de vista que Deus precisa de mim, mas do ponto de vista que o que eu sou, estou consagrado a Deus, eu tenho que trazer o parâmetro de Deus para a minha vida e não meu próprio parâmetro. Ou seja, se Ele se entregou por mim para me resgatar, estou aqui, estamos aqui, resgatados, remidos, santificados. O resgate, a remissão e a santificação tem que ser o meu centro, porque este Deus que se entregou por mim, Ele está cobrando também de mim esta possibilidade, para que possa ter esta compreensão de uma legitimidade de coração. Um coração que se entrega, um coração que tem esta possibilidade de se guardar, um coração que tem esta possibilidade de compreender que de Deus jorra as fontes para a vida eterna. Então quem somos nós? Pessoas, mas que tipo? Daquelas que anulam o seu ego e daquelas que buscam cumprir a vontade de Deus. Pessoas daquelas que já experimentaram viver sem a graça e sem a misericórdia do Senhor, mas não logrou vitória, não teve êxito na vida, mas que compreendeu que se o Senhor estiver nesse processo, não é que eu vou pôr Jesus, tem um jargão e tem crente usando isso, eu ponho Jesus à frente e tudo vai bem. O crente não põe Jesus em lugar nenhum, senão que ele compreende que Jesus é o Senhor. E ele se coloca na presença deste Deus, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas da pessoa de Jesus, para louvá-lo, para adorá-lo, para engrandecê-lo, sabendo que Ele é quem me conduz. Se Ele é o meu centro, Ele vai me conduzir certo. Se Ele é o meu norte, Ele vai me conduzir certo. Se tudo que eu tenho, de fato, estou vigiando para dedicar a Ele e consagrar a Ele, se estou guardando o meu coração, a minha mente, a minha razão, as minhas emoções, os meus sentimentos para louvá-lo e para adorá-lo, então é Ele que me conduz nesse processo. Por mim, eu não posso fazer nada por Ele. Por Ele, Ele pode fazer tudo por mim. Então guarda o teu coração, é uma proposta daqueles que estão tendo uma vigilância contínua e constante pela palavra de Deus, para servir a Deus, para adorar a Deus, para bendizê-lo, sabendo que este Deus, quando estamos nesta prerrogativa do louvor e da adoração, da santificação, do guardar contínuo do coração, então Ele faz acontecer em nossas vidas e em nossos corações, porque Ele é bom, Ele é Deus que tem prometido, e quando Ele promete, não é que Ele seja fiel a nós, mas Ele é fiel à sua própria palavra, para que ela se cumpra em nossas vidas, em nossos corações. Deus tem feito promessas, sim, mas nós temos nos compromissado com Ele. Bom, eu não sei se eu estou tão bem, porque olha, semana passada eu estava melhor, mas parece que durante esta semana teve um retrocesso. Não sei se foi o tempo chuvoso, não sei se é essa quarentena que não acaba logo, não sei o que está acontecendo, mas parece que Deus está distante, e todas as vezes que sentirmos a distância de Deus, é porque de fato nós não estamos sendo o coração ou o centro do coração de Deus, e logo não estamos cumprindo em nós aquilo que é pressuposto da palavra, que é guarda o seu coração.
Quando eu guardo o meu coração, eu tenho dificuldades para presumir acerca de qualquer pessoa dentro da igreja. Quando eu guardo o meu coração, por mais que em mim tenha uma abordagem estritamente natural e que tenho certeza de que aquilo vai acontecer assim, sobretudo, eu retraio as minhas mãos, porque eu não quero prevalecer em cima daquilo que pressupostamente é uma verdade única e exclusivamente minha. Porque todas as verdades caem por terra. A verdade absoluta é do Senhor. E como servos, nós somos estes que estão dispostos a cumprir a vontade de Deus e fazer a vontade dEle dia a dia. A missão da igreja é proclamar o reino de Deus na sua densidade, a maior densidade possível, que possa se consumar ali e além, mas sobretudo compreendendo, se é minha missão, de fato, a ter esta proposta de manifestar o reino de Deus, se é a missão da igreja, se é a missão de cada um de nós, então deixa eu fazer a minha parte nesse processo. Bom, mas o fulano não está presente. Eu queria que ele estivesse, mas não tem relevância, porque é só o fulano. Eu estou na presença de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, independe daqueles que estão dispostos a caminhar comigo. Se eu estou na presença de Deus, eu estou precisando única e exclusivamente de estar na sua presença. Então distrata os demais. Não, a proposta, irmãos, é que quando estamos na presença de Deus, a comunhão é mais intrínseca e mais perfeita entre os irmãos. Mas a maioria de nós não tem esta percepção, porque quando temos em nós este surto, supostamente, de estarmos na presença de Deus por nós mesmos, com muita facilidade a gente aponta o dedo, a gente acusa, a gente blasfema, a gente levanta suspeitas, mas estando na presença de Deus de fato e de verdade, tudo que eu não quero é presumir de ninguém, tudo que eu não quero é achar que o outro tem menos benefício do que eu, ou tem mais benefício do que eu, e eu preciso equiparar esta palavra, ou esta proposta. Tem que ter aqui um equilíbrio de opiniões, um equilíbrio de bênçãos, um equilíbrio que possa presumir que assim como ele tem direito, eu também tenho. Não é isto. Porque se de fato estamos na presença de Deus, o milagre acontece. Se de fato estamos na presença de Deus, o outro, ele sempre está aí para socorrer e para tentar buscá-lo e trazer para cá, não para espantá-lo. E se nós de fato vivemos a glória de Deus, e se de fato estamos guardando aqui os nossos corações como uma proposta para proceder às fontes da vida, mas não tem um relacionamento muito íntimo e muito profundo com este irmão que foi remido e resgatado, como eu fui, então alguma coisa está errada. A gente facciona a igreja, a gente divide o povo de Deus, a gente distancia os irmãos, em nome de Deus, e ele não está neste processo. A gente acusa, a gente levanta o dedo, a gente fala mal, a gente tripudia, a gente acha bom quando um irmão, ele não deu certo em alguma circunstância, a gente acha bom, e não tem nada de bom nisso. Porque quem é que eu posso ter a primazia depois de Deus, senão o do meu irmão, para ser alguém que o beneficie, alguém que acompanhe ele, alguém que está junto na jornada do dia a dia com a proposta de abençoá-lo. Guardar o coração é isto. Guardar o coração é compreender que se eu estou tendo um relacionamento íntimo e profundo com Deus, este relacionamento estendeu-se para a comunidade, e enquanto relacionando com esta comunidade, eu tenho paz com todos. Por isso a Bíblia está falando, tende paz com todos, não é? E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então meu processo de legitimidade na comunhão é o primeiro passo que atesta estar guardando o meu coração como forma de ser abençoado por Deus, guardando o meu coração, guardando a minha mente, guardando a minha razão, tendo esta premissa: Deus está me abençoando, e se Ele está me abençoando é porque eu estou louvando e adorando, estou no centro da sua vontade, e se eu estou no centro da sua vontade, não descarto nenhuma possibilidade de um irmão que queira estar comigo. Se ele precisa, eu ajudo. Se ele tem alguma dificuldade, eu sou o socorro que talvez possa guindá-lo e trazer
trazê-lo para dentro, se eu tenho esta capacidade de estar rompendo com grilhões, com cadeias, com dificuldades, e vejo o meu irmão padecendo, sofrendo com dificuldades, acabou, eu não estou guardando o meu coração da forma que eu deveria guardar de fato e de verdade, irmãos. Por isso a igreja é uma comunidade, por isso a igreja é comparado como o corpo de Cristo, por isso cada um de nós somos tipificados como membro neste corpo, para a edificação desta igreja e para o louvor da glória do Senhor. Então quem somos nós? Pessoas que têm os seus sentimentos, que têm o seu âmago, que têm as suas motivações, que têm o seu próprio eu, mas que sobretudo, ainda assim, guarda tudo isto como sendo uma proposta de guardar o coração, um objetivo bem específico: louvar e adorar o nome santo do Senhor. A necessidade da vigilância contínua, ela nos traz esta possibilidade da vigilância constante, que deve ser o prerrogativo do reino de Deus. Crente que não vigia, ele tem dificuldade de estar no centro. Crente que tem estas coisas de deixar as suas emoções falar mais forte do que a palavra de Deus, ele sempre está tendo dissonância com a palavra de Deus. Crente que não tem segurança, porque todas as vezes que ele se propõe fazer algo para o Senhor, logo ele escorrega pelo caminho e perde toda a motivação. Ele não tem como dar certo segundo a palavra de Deus. Por isso é que o Salomão ele está trazendo esta dica, sobretudo que se deve guardar. Ele está falando: guarda o teu coração, guarda ele. Guarda, porque se você guarda ele, dele procedem as fontes da vida. O crente ele só tem compreensão da vida eterna em Cristo Jesus, caso de fato ele esteja levando a vida de consagração contínua, de adoração contínua, sendo conduzido pela palavra de Deus, sendo alicerçado pela palavra de Deus, sendo nesse contexto aqui conduzido, alicerçado, podemos até dizer enriquecidos pela glória e pela palavra de Deus. Temos dificuldades para isso? Sim. Então nesse processo eu não estou guardando meu coração, estou tendo dificuldade de relacionar com alguém do ponto de vista de que este alguém foi gerado e foi regenerado em Cristo Jesus. Sim. Então devemos pensar e repensar a nossa fé, porque de alguma forma Deus não está neste processo. Eu não entendo. Quando eu saí do Ateneu para cá, eu passei antes um tempo pela Igreja Batista, e depois logo eu vim para cá. E este tempo todo, sempre minha perturbação foi a mesma, irmãos, e até hoje. Porque crente não consegue se relacionar bem com outro crente. Se ambos devem guardar o coração, como sendo a proposta de que é do coração que procede, o contexto aqui, as fontes da vida. Como é que eu consigo ser inimigo de um crente que supostamente foi lavado, remido, santificado, está aguardando a glorificação, mas de alguma forma tem indisposição para compreender o outro, para assistir o outro, para acolher o outro? E aí a gente usa de pseudo-santidade também, porque olha, ele não conseguiu andar comigo, então ele que fique para lá, porque eu vou só. A fé é comunitária. Vamos orar quarta-feira, 8 horas da noite, vamos, cadê o pessoal? Estou cansado, do quê? Quantas vezes Deus falou para você que está cansado de você? Quantas vezes Deus reclamou da sua inconsequência e da sua incapacidade de ser contínuo na presença dEle? E nós achamos que temos direito, e nós arrogamos para nós o benefício da dúvida. É porque eu sou assim mesmo e não concordo com o outro. Irmãos, nós não estamos aqui para concordar ou discordar. Nós estamos aqui para adorar, para servir, sabendo que se Deus se entregou na sua totalidade, logo nos entregamos na nossa totalidade, e aqueles que estão no caminho conosco, a gente vai caminhar junto até chegar. Bom, mas ele pensa diferente de mim, não é questão de pensamento.
É questão de vida eterna, não é questão de presumir quem é o melhor. É questão de compreensão. Olha, se Ele nos salvou, logo a proposta é legítimo, vamos caminhar. Quanto tempo? O tempo que for necessário, irmãos. Cada um tem a igreja que merece. Isso é para o membro, isso é para o pastor. Bom, mas parece que a igreja sempre é esse problema. Sim, porque ele começa com você. A igreja sempre é este dilema duvidoso. Sim, você está inserido nela. Faz muitas promessas e cumpre-se pouco. Sempre é a mesma lamúria, o mesmo lamento, a mesma proposta continuamente. Sim, porque você está neste processo. Mas quando a igreja vai melhorar? Se você melhorar. Quando é que eu vou ser o centro da vontade de Deus? Quando você se consagrar e se dedicar na sua totalidade. Quando é que eu vou compreender a necessidade de ter comunhão com o irmão? Quando você romper as suas cadeias e as suas barreiras e se relacionar com ele. Mas é impossível, irmãos. É por isso que a Bíblia está falando aquilo que é impossível ao homem, torna-se possível a Deus. É insuportável pensar estar em uma comunidade que tem aí 50, 60, 100 pessoas com mentes diferentes e que quando se reúnem tem um objetivo central, louvar e adorar o nome santo do Senhor. Se não é o Espírito Santo neste processo, a gente não rompe, a gente não conquista, a gente não vai. A gente cria um bocado de pretexto para ficar, porque é insuportável. Com Deus, pelo Espírito Santo, pelo sacrifício do Filho, a possibilidade ela é plena. Porque eu não estou caminhando por mim. Não é o que eu questiono, não é o que eu pondero, não é o que eu acho ser verdade, mas é o que a Bíblia está propondo. Se eu tenho que guardar o coração, guardo o coração. Guardar significa que eu posso falar do irmão? Não. Significa que eu posso blasfemar? Também não. Significa que eu posso presumir de mim mesmo que sou melhor do que o outro? Não. Significa que temos que caminharmos juntos. Significa que se durante a nossa jornada percebeu que alguém caiu, a gente não vai começar a tirar sarro, casquinha, proveito, porque o outro caiu. Olha, eu bem falei, esse irmão vai cair. Caiu. É bíblico. Pois é, e Deus me chamou, logo eu vou. O irmão ficou. Estou fazendo o centro da vontade de Deus? Estou guardando o meu coração? A palavra de Deus está me propondo isto. Está me trazendo a certeza, olha, deixa ele por lá, porque ele é problema, sai e segue. É isto, irmãos. Será que a palavra de Deus não está falando que eu devo levantá-lo, erguê-lo, para juntos caminharmos e prevalecermos? Será que não é isso? Como está a sua vida de adoração? Sim, a minha vida de adoração está boa. Mas você está relacionando bem com o corpo de Cristo? Com alguns. Como pode ter adoração nesse processo? É que fulano não me entende. Você não está aqui para fazer terapia. Você está aqui para adorar. Você está aqui para louvar. Você está aqui para celebrar os mistérios de Deus. Terapia é o psicólogo. Terapia é o psiquiatra. Terapia é o neurologista que às vezes faz esse papel também. E qual é o nosso papel? Nosso papel é compreender. Fomos gerados e regenerados pela ação e pelo poder do sacrifício de Jesus e pelo Espírito Santo. Então somos novas criaturas, vamos caminhar. Bom, até onde? Até onde Deus mandar. Bom, mas eu estou sendo desmotivado para continuar. É porque você está espelhando ou esperando em homens. Porque quem espera em Deus, ele não perde motivação, ele sempre vai caminhar. E aqui a gente vai pegar exemplo, um típico, Elias. Ele come, ele dorme, o anjo dá comida para ele come e dorme, o anjo dá comida outra vez, ele come e dorme, depois ele levanta e caminha por 40 dias, sem dormir, sem comer e sem beber. É o que a Bíblia está falando. Então qual é a motivação que me faz prevalecer, se não a ação e o poder do Espírito Santo na minha vida e no meu coração? Mas o outro está falando que eu não vou conseguir, é problema do outro. Fez cara feia para mim. Irmãos, nós não estamos no jardim da infância, não.
Não tem nenhum novo convertido aqui para que a gente fale, olha, ele está me pirraçando, eu estou aceitando a pirraça dele, vou tripudiar, vou fazer com que ele se arrependa de me pirraçar. O bom crente, ele compreende, bom, está me pirraçando, logo eu vou orar a Deus para que ele compreenda que eu não sou inimigo dele, o inimigo está lá fora. O inimigo é aquele que está rondando, o inimigo é aquele que quer tirar a vida dele e a minha. Bom, mas e se eu distancio dele? Você está tirando a vida dele, logo a sua também vai para o pau. Então o que fazer? Louvar e adorar, guarda o seu coração. Nós somos estes que foram chamados. Quem não guarda o coração não tem vigilância, quem não guarda o coração não tem consciência da fé, quem não guarda o coração não tem consciência dos pecados, quem não guarda o coração perdeu a noção, quem não guarda o coração leva uma vida contínua de transgressão, sem vigilância, vida de iniquidade, sem adoração, sem sensacionalismo, com muito sensacionalismo e com pouca possibilidade para prostrar-se diante de Deus, louvá-lo e adorá-lo como sendo aquele que de fato nos comprou, nos redimiu, para que pudéssemos estar fazendo assim. Então, cabe a mim saber que adoração é alguma coisa que eu desapareço. E quando tem sensacionalismo, não é adoração, porque aí eu apareço bastante. E todas as vezes que eu apareço muito, eu vou criar muitos problemas. Todas as vezes que eu apareço demasiadamente, excessivamente mais, com certeza eu vou gerar mais conflitos. Porque este homem que em mim habita e que a gente chama do homem da carne, o homem natural é inimigo da cruz, é inimigo do Espírito Santo, é inimigo das obras de Deus. Então, se eu quero ser legitimamente amigo de Deus, a comunhão é plena e é perfeita, é com Deus e é com o irmão, porque todos foram gerados e regenerados, todos foram lavados, remidos, todos foram santificados e justificados pelo mesmo ato, o ato da misericórdia de Deus, o ato do amor de Deus, o ato da compaixão do próprio Jesus e o ato do habitar o Espírito Santo, para que todos nós possamos ter esta certeza. Amém? O eu predomina quando eu estou fora da vontade de Deus. E as obras da carne mostram cada vez mais evidentes, a ponto de destruir o próximo, destruir a comunhão, destruir a adoração. A presença de Deus fica cada vez mais distante. Todas as vezes que nós temos esta incerteza e a gente não guarda o coração, a gente não vigia, a gente não põe a mente na adoração, a gente não põe a razão nisso que a gente chama de celebração, culto, de ações de graças e assim por diante. Então, pouco conhecimento de Deus, pouca percepção das suas obras, o certo passa a ser errado, o santo passa a ser profano, e o que supostamente se manifesta não é Deus, mas um achismo, porque supostamente a gente sempre está encontrando crente da mesma casa falando, eu acho que Deus está me usando, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não está falando comigo. Então todas as vezes que você acha, você tem que compreender, é uma dúvida, e se tem dúvida, a Bíblia diz, Deus não habita neste processo. Então ou você tem convicção e certeza do que de fato você está fazendo, primeiro guardando o seu coração, adorando e celebrando os mistérios de Deus, caminhando esta jornada que nos está proposta, ou então você para e decide, e decidir aqui é complicado, irmãos. Eu não quero viver com o irmão, sim, não viva com ele, glória a Deus por isso, e assim também a glória de Deus ausenta do seu coração. Não, mas eu quero. É por isso que a Bíblia está falando para termos paz uns com os outros e comunhão uns com os outros. É por isso que a Bíblia está cobrando esta proposta aqui, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não, mas eu sou santo. Você é santificado pelo Espírito Santo quando você consegue obter a graça e a misericórdia do irmão para caminhar com ele até onde for proposta a jornada. Se ele cair pelo caminho, você olha para ele, está respirando? Sim, então deixa eu levantá-lo. Parou de respirar? Sim, ele foi para Deus primeiro do que eu, deixa logo sepultá-lo. Nem vou chorar bastante, e a ninguém vou cumprimentar pelo caminho, porque
um fariseu, quando Jesus fala, a ninguém saudeis pelo caminho, ele levava 30 minutos numa saudação. E o tempo não urge, o tempo não permite que você tome esta postura, que você compreenda que, de fato, você tem que guardar o seu coração. Quando você guarda o seu coração, você tem vigilância em tudo, a mente está aberta para a ação de Deus, para o mover do Espírito Santo. Quando você guarda o coração, as transgressões ficam distantes, o pecado não são praticados, são evitados, são abandonados, o coração se torna fonte de adoração, com muita facilidade a compreensão da natureza divina, da fé e da santidade. Quando você guarda o coração, todas as vezes que compreendendo a natureza do pecado, saberemos como evitá-lo, como não praticá-lo, para ter uma vida de mais compreensão e de mais adoração na presença de Deus, em comunhão com aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quando se guarda o coração, guardando o coração, pois, guardar o coração se torna condição preliminar, não só da natureza do pecado, mas para evitar o pecado, uma condição preliminar para começar o processo de louvor e adoração daquele que tudo fez, tudo faz e que tudo cobra de nós. O que Deus quer de mim? Santidade. O que Deus quer de mim? Pureza. O que Deus quer de mim? Consagração. Glória a Deus. E quando é que eu vou ser santo? Quando relacionar bem com todos. Mas eu não consigo, então não tem santidade para você. Não, mas a minha Bíblia está falando que é o sangue de Jesus que me santifica. Mas se você perceber a Bíblia como um todo, você tem que ter paz com o irmão para o sangue de Jesus te purificar. Mas eu penso diferente. Eu penso diferente de todos vocês e vivo bem com todos vocês. Não preciso nem discordar, só penso diferente. E se falar, bom, mas é porque o senhor é o pastor? Não, irmãos. É porque eu aprendi isso desde o início. Se no mundo eles conseguem ter uma relativa paz dentro da igreja, esta paz não é relativa, ela é verdadeira. Porque Deus nos resgatou e deu o sangue do seu Filho para nos redimir. E aí Isaías está falando que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, se eu não tenho paz e o meu Senhor é príncipe da paz, eu estou esbarrando em alguma coisa. Seja talvez o irmão, porque eu me sinto santo. Está guardando o coração? Aí a gente fala assim, pois é, mas não tem comunhão e guarda o coração? Não, o problema é que é com Deus, Deus me entende. Eu já falei isso para vocês. Um bocado de crente vai para o inferno porque Deus entende. Ele sabe. Ele sabe das tramas, das armadilhas. Ele sabe da inconstância, da incerteza, da incapacidade de relacionar bem. Ele sabe tudo isso. O que fazer? Todos nós sabemos também. Então, por que pregar? Porque de alguma forma isso tem que mexer na mente de vocês 2 vezes ou 3. Uma vez pelo Espírito Santo, outro por um pregador chato, e outro talvez por um inimigo seu. Se o Espírito Santo me acusou, se o pregador me acusou, se o inimigo me acusou, pressupostamente eu devo estar errado. Então deixa eu me consertar. Amém? Amém, amados? E daí este versículo ele traz uma beleza, sobretudo que se deve guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então coração é mente, coração é razão, coração é sentimento, coração é vontade, coração é o centro do meu ser, é o meu âmago, não é? E se eu de fato estou guardando esse coração, eu estou tendo uma vida de vigilância. Se eu não estou guardando, eu tenho uma falta de vigilância. Se eu estou guardando, eu tenho uma capacidade de fato consagrar esse coração a Ele. Se eu não estou guardando, fica insuportável consagrar o meu coração a Ele, a minha mente, minha razão, minha vontade, os meus projetos, os meus sonhos, não é? Assim, não saber guardar o coração é não saber dimensionar a natureza do pecado.
todas as vezes que eu olho para o irmão e presumo mal dele, eu não estou guardando o meu coração. E todas as vezes que eu não guardo o coração, eu perdi a noção do perigo. E a Bíblia diz que ele está bem à porta, batendo. Quem? Deus ou o pecado? Os dois. Vai abrir para quem? Bom, eu vou abrir a porta porque é para Deus. Aí aparece João Júnior, aparece Vinícius, aparece João Neto, aparece o Richard. E vai aparecendo gente. Bom, mas foi para Deus que eu abri. Aparecem esses camaradas. Eu não sou muito fã deles, não. Como que você acha que Deus vai manifestar na sua vida? Se não através de uma pessoa que supostamente te perturba, que supostamente pega no seu pé, que supostamente te tira do sério. Não, tá certo, eu até suporto o Vinícius. O Ronier nem pensar, passa longe desse cara, ele é problema. Aí Jesus tem uma palavra para te abençoar através dele. Não, mas pode vir alguma coisa boa do Tiago? O Espírito Santo fala para você como Jesus falou, vem e vê. O que eu preciso? Desagarrar do seu ego, do seu eu, do seu centro, apegar-se a Deus, único e exclusivamente a Deus, começar a fazer a vontade dele, até que a vontade do irmão seja totalmente absorvida dentro da vontade dele, até que você consegue perceber somente a glória dele. Bom, mas e estes outros que tentaram roubar a minha fé? Não, você vai olhar para eles com muita naturalidade. Por quê? Porque você está olhando única e exclusivamente para a glória de Deus. Quando você está apercebido da manifestação do poder de Deus, tudo se dissolve, tudo se relativiza. Você olha para o irmão, aquele que supostamente ainda não se converteu, você olha para ele como sendo mais santo. Você não vai acusar ninguém, você não aponta o dedo para ninguém, porque a sua proposta é guardar, e se é guardar, logo presume-se que apontar o dedo para alguém, você está sendo justiceiro. E daí a Bíblia está falando que justiça é somente para Deus. Está falando outro problema, outro dilema. Esse é problema, porque se eu aponto e julgo, esse processo é do diabo, não é de Deus neste momento. Deus está te amando, Deus entregou Jesus por você. Aí Romanos está falando, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? Aí a gente para e pensa, bom, ninguém, mas e aquele irmão? Quem vai condená-lo? Aí a Bíblia está falando ainda, é Cristo Jesus que morreu, está à direita de Deus e intercede por nós. E daí, irmãos? Bom, mas eu quero que Deus desça a lenha nele. Esse é o problema, porque se você guarda o coração, você não quer o mal de ninguém. O problema de guardar o coração é que todos são relativizados com você no processo de louvor e de adoração. Não tem inimigo. O inimigo você sabe quem é. Se seu coração está guardado, logo você é santo. Se você é santo, você sabe quem é o inimigo, não só seu, como da igreja, como da obra de Deus na face da terra. E é tudo que você não quer, é de fato ter relacionamento íntimo com este inimigo. Mas quando eu não guardo o coração, você está tendo relacionamento íntimo com ele o tempo todo. Não, mas isto não existe. Olha, eu não gosto da irmã Lúcia, tá bom, não gosto. Não sou obrigado a caminhar com ela, por ela. Não sou obrigado a interceder por ela. Minha vida eu sigo só, porque eu sei que a salvação é individual. Se Deus pudesse te falar, Ele vai falar, pois é, você está totalmente equivocado. Porque começa do princípio que Deus, Ele é a manifestação dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então Deus é comunidade em si mesmo. Logo, se você não consegue viver em comunidade, você rompeu-se de Deus.
Logo, se ela passou por algum tipo de aflição e você não estava disposto para socorrê-la, você não foi mão de Deus, você não foi boca de Deus. Logo, se você não prostrou para ajoelhar e clamar e interceder por ela durante o período de aflição pelo qual ela passou, logo você não é digno de chamar cristão, logo o céu não é seu, logo a vida eterna vai ficar muito distante da sua vida. Então devemos compreender o que estamos fazendo aqui, aprendendo a nos relacionar bem. À medida que formos nos relacionando bem, a nossa capacidade de relacionar com Deus fica muito fácil, e a vida eterna a gente vai começar a vislumbrar e a contemplar daqui e de agora. Bom, e se eu não conseguir isto? Vai ficar. Vai ficar. Infelizmente, não sou eu, é a Bíblia que está falando. Guardar o coração é o compreender da necessidade de voltar-se, por definitivo, para o que agradece, para o que engrandece o reino de Deus, pois somente isto conduz para a fonte de vida eterna, ou para a fonte de vida, que neste contexto está falando que se de fato eu guardo o meu coração, não é? Logo esse coração que está sendo guardado, sobretudo guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É quando eu guardo o meu coração que a vida eterna torna-se uma realidade na minha existência e no meu ser, hoje, aqui e agora. Se eu não consigo, o Espírito Santo consegue. Se eu não consigo, o sacrifício de Jesus na cruz, por mim, consegue. Se eu não consigo, o amor de Deus, o Pai, por mim, a ponto de enviar o seu único filho para morrer no meu lugar, consegue. Não, mas eu não consigo. Pois é. Então tem um sério problema. Você faz esforço para conseguir, ou então você não tem garantia de vida eterna, você não tem céu, você não tem reino de Deus, você não tem nada que pressupostamente possa trazer o benefício da sua salvação. Amém? E conclusão, irmãos. Guardar o coração do quê? Da vaidade, da ostentação, do autoprojetar. Estou projetando em Deus? Não, por mim mesmo. Deus está fora disto. Do querer aparecer, de alguma coisa que mais aparece do que a presença de Deus na minha vida. Não é assim, é porque eu sou popular. Onde eu chego, todos me notam e percebem que de fato eu estrelei. Aí, o pressuposto bíblico é que a glória de Deus tem que aparecer, não é você. Não, mas eu falo muito. Para de falar. Eu grito muito. Para de gritar. Não, é porque eu até cuspo nos outros, tanto que eu grito e falo rápido. Para. Não, mas se for assim eu não consigo. Para. Não, e se eu calar me dá um aneurisma. Irmãos, eu tive uma, não vai te matar. Eu vou descobrir que tem um buraco no coração, não tem problema. O cardiologista põe uma chapinha, pôs uma no meu também. Não, mas se eu ficar aqui guardando isso, vai estourar meu apendicite. O meu também. Estourou, estou aqui com vocês. Não, mas é assim, olha, é bem provável que se não conseguir eu vou jogar bola, e no futebol eu vou ter um problema muito sério, não vou conseguir me concentrar e fazer a boa jogada que eu não consegui. Pois é, eu fiz isso aos 17 anos. Um goleiro caiu de joelho na minha barriga, eu abri a barriga do início até aqui, estou aqui. Ah, mas é o Senhor. Pois é, para mostrar que se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. E aí poderia falar, bom, me dá um outro exemplo. Irmão Edmundo, aquele problema dos seus rins foi resolvido? Não. O irmão Edmundo está usando 10% dos rins. 8, caiu para 8. Baixou mais, irmãos. Bom, mas eu não consigo. O que você quer? Quer estar no meu lugar? Aneurisma, buraco no coração foi tampado, apendicite, barriga rasgada. 8% dele quer ficar no lado do Edmundo? No lugar dele? 8% dos rins, 13 remédios ele toma à noite, 12, 10. 17, quer tomar 17 comprimidos toda noite para tentar dormir? Não, mas isso não é de Deus. Isso é de Deus, irmãos. Ele está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Não, mas e aquele continho de fada onde tudo dá certo? É continho de fada.
E aquela utopia também é utopia. Aqui é a realidade. Você sofre, você chora, você é aflito, você é perturbado, você tem problema digestivo, você tem problema nos rins, você tem que operar de um aneurisma, você tem que tapar o coração, você tem que abrir um buraco na barriga para fechar o outro problema dentro, e a gente vai. Por quê? Porque é assim que nós fomos convidados para rompermos em fé. Quantos comprimidos, Tatiana, você está tomando à noite? Perdeu a conta, irmãos. Quem passou a noite sem dormir hoje? Aflito. Patrícia passou. Quem quer estar no lugar dela? Não, mas não é isso que eu procurei na igreja. É isso que você vai encontrar. Não, é prosperidade. É do diabo. É de Satanás. Eis meu servo que fala contigo. Não. A Bíblia está falando com você. Bíblia. Palavra de Deus. Tem muito tempo que Deus não fala comigo. Ele fala comigo todos os dias. Todos os dias. Não tem um dia que Deus não fala comigo. Todos os dias eu ouço falar de Deus. Ou eu ouço no início da noite, ou eu ouço no amanhecer, ou eu ouço de madrugada, ou eu ouço 3 horas da tarde. Mas o certo, todo dia Deus fala comigo. O que fazer? Já falei. Guarda o seu coração. Amém?